Fala galera, bem-vindos a esse canal aqui mais uma vez. Hoje a gente vai fazer uma tarefa não muito fácil, que é falar sobre um dos jogos mais desbalanceados e divisivos do ano, que é o Hellblade 2, né? O Senua's Saga Hellblade 2. E quando eu digo que é um jogo meio cabuloso assim, desse jeito, eu falo inteiramente da minha perspectiva sobre o jogo. Eu até fiz questão de não ir atrás de nenhum tipo de review ali de, né, qualquer outro criador de conteúdo. A única coisa que eu vi foram alguns poucos comentários ali, uns memes e tal, e por aí eu já tirei que essa pode ser uma situação, né, de ame ou odeie esse jogo, né? Mas a gente vai bater esse martelo aqui, então já vai deixando aí a sua inscrição, beleza? E no final não deixa de comentar qual a sua opinião sobre o jogo, que qualquer uma é bem-vinda, então bora lá! Eu acho que não é possível, né, a gente começar a falar do Hellblade 2 sem antes a gente dar ali uma pincelada, né, sobre o primeiro jogo. Até porque já é bom eu adiantando que eu sou um dos muitos que gostou desse jogo, cara. De verdade, eu gostei muito do primeiro Hellblade. Esse primeiro jogo é uma experiência única, não só por trazer gráficos interessantes para a época e uma gameplay bem interessante também, mas também por causa dessa premissa, né, de ter uma personagem com uma condição ali quase que nunca explorada nos videogames e que aqui foi trabalhado de uma forma genial, que é a psicose dela, né, a psicose que a Senua tem, que são essas vozes ali da cabeça que acompanham, né, literalmente, claro, ela do começo até o final do jogo. Isso dá um dinamismo incrível no primeiro jogo, porque tudo que ela vê, né, tudo que ela tá passando ali, as dificuldades, tem essas vozes que são quase como se fosse uma narração, né, entre aspas, né, uma narração, porque são fragmentos da personalidade dela, né, então uma voz, ela é um pouco mais negativa, a outra vai puxar um pouco mais pra cima, no meio dessa confusão tem o que ela mesmo tá pensando por ela, né? Então assim, é um conflito muito grande do início ao fim. É claro que tem uma evolução nisso aí, nesse segundo jogo a gente vê isso também, e ela tem um objetivo, ela tem uma missão, ela tem um lugar que ela quer chegar, uma coisa que ela quer fazer, e ela tem que passar por todos esses desafios enquanto ela ainda tem, né, essa psicose que às vezes ajuda, às vezes atrapalha. O jogo é muito bom, acredito que a maioria de vocês já deve ter jogado. Se não jogou, eu aconselho bastante jogar o primeiro Hellblade. Tendo dito isso, a gente já pode começar a falar sobre esse segundo jogo, e eu gosto de começar falando sobre o que eu achei de positivo, o que eu achei de bacana, o que eu achei de legal. Eu vou fazer só um pequeno parêntese sobre o fato do jogo estar no Game Pass, né, que é uma coisa incrível, cara, né, e você tem a possibilidade de comprar, o jogo tá lá por 200 e poucos reais. Depois a gente vai falar sobre se isso vale a pena, né? Se valeria a pena comprar o jogo por 200 reais, se é justo pro que o jogo é. Eu sou muito fã desse serviço do Xbox, eu também gosto muito de PlayStation, já tive meu PlayStation, roubaram meu PlayStation, mas hoje eu tenho o meu PC, né? Mas eu quero comprar um PlayStation 5 aí, se lançar uma versão melhorada eu pretendo comprar, mas já deixo bem claro que eu não faço parte de nenhuma guerra aí de console, porque Xbox isso, PlayStation aquilo. Eu acho o serviço incrível, quem ganha somos nós, os consumidores. É muito bom a gente poder pagar ali pouco, né, e ter acesso a tantos jogos. Então assim, já deixo isso bem claro e bora lá começar logo essa bagaça. Cara, o começo desse jogo é realmente muito bom. A gente tem uma retrospectiva ali bem legal, bem bonita do primeiro jogo, né? E daí uma sequência incrível que ela tá num barco e depois todo mundo afunda e tudo e tal, e ela tá lá na luta pra sobreviver. É um começo que deixa uma barra ali bem alta, né, pro que a gente pode esperar pro resto do jogo. E assim, não só falando de gráficos, né, cara, porque todo mundo sabe que esse jogo tá muito bonito, mas também porque tem um conflito ali, tem novos personagens, a gente fica ansioso pra conhecer esse mundo aí, né, o que pode estar rolando aí, quais desafios ela vai ter que passar dali pra frente. E todos os novos personagens que são apresentados são extremamente carismáticos, em especial o Fargrim, que eu nem sei se é assim que se fala, eu já digo logo que não é assim que se pronuncia, mas é Fargrim, alguma coisa assim, que é quase como se fosse um mentor. Ele tem sempre algo muito interessante para dizer, ele situa a Senua ali naquela região que ela não
conhece bem, né, o que tá acontecendo nesse mundo, e ele basicamente meio que direciona ela para algumas quests, né, o que ela tem que fazer, o que ela tem que descobrir, tudo e tal. Existem algumas reviravoltas nessa história, ela toma algumas decisões ali que são no mínimo instigantes, vamos dizer assim, o tempo inteiro, e agora ela meio que superou um pouco desses conflitos internos aí, e ela tá tentando ser o melhor que ela pode, né, para aquelas pessoas ali, pro vilarejo daquela região ali que ela tá. Antes de falar um pouco mais sobre a história, pode ficar tranquilo que eu não vou dar muitos spoilers, né, eu não vou falar assim com detalhes sobre o que acontece na trama, então fica tranquilo. E a história foi o que mais me deixou interessado, né, para continuar jogando a parada, porque ela tem seus momentos ali intensos, ela tem personagens muito interessantes, e é um jogo brutal, é um jogo violento, e a gente meio que fica ali na expectativa de que qualquer coisa pode acontecer com esses personagens, ou até mesmo com a própria Senua. Dessa vez ela tá atrás de desvendar um mistério que é muito legal, né? Dá um tom ali de aventura, de incerteza, que sempre foi, né, um dos temas da franquia, né? A incerteza de, será que eu vou chegar lá e vai ter realmente aquilo? Será que eu vou encontrar as respostas que eu quero? E esse mistério tem a ver com gigantes, né? E o que esses seres estão fazendo em Midgard, né? Lembrando que nos dois jogos existem essas referências, né, à mitologia nórdica. E é claro que, assim como no primeiro jogo, existe significado em tudo, né? Então, em cada lugar que ela entra, nos inimigos que ela tá enfrentando, quem quiser filosofar vai ter coisa pra caramba, né? Pra ficar descobrindo ali, comentando, porque vai ver coisa em tudo, né? Na mudança no clima, se tá chovendo, se tá fazendo sol, se tá nevando. Todos os cenários meio que carregam um certo peso emocional, desde as cavernas até uma floresta amaldiçoada ali, com bastante neblina. Meio que sempre foi um debate sobre o que é real e sobre o que só tá passando ali, né, na cabeça dela, e mais uma vez o jogo meio que te deixa com mais perguntas do que respostas, que é legal porque a proposta meio que sempre foi essa, né, e vai continuar sendo enquanto essa franquia aí existir. E por último, para encerrar os pontos positivos, eu vou falar sobre o combate no jogo. E assim, parece até que a gente não pode falar sobre o combate nesse jogo, porque eu já vi alguns comentários aí que, assim, desde o primeiro jogo, né, na verdade, que parece que falar do combate não é legal porque não é o foco do jogo, né? Mas, cara, o nome do jogo é Hellblade, porra, então é claro que o combate vai ser importante, e não só é importante, como é um dos pontos mais legais do primeiro jogo. E, cara, eu lembro que anos atrás, né, na verdade isso acontece até hoje, mas assim, a gente via cutscenes, né, e animações ali, que era tudo mentira, né, mano? Que quando o jogo lançava não era nada daquilo. Até hoje tem essa porra, né? Principalmente nesses Assassin's Creed aí da vida, né? Nos jogos da Ubisoft. E assim, cara, o combate do Hellblade 2 é como se a gente realmente estivesse jogando o que a gente... sabe, vocês entenderam, né? Como se a gente visse ali a cutscene e não é, né, naqueles jogos, e aí dessa vez é, entendeu? Então assim, cara, tá muito cinematográfico, tá realmente muito bom. As animações são incríveis, tem um sistema de parry ali que deixa a parada ainda mais dinâmica, e eu percebi que assim, algumas vezes eu morria e coisas diferentes aconteciam, entendeu? Ou, às vezes um inimigo se esbarrava no outro, ou puxava o outro de uma forma diferente ali, ou atacava a gente de uma forma diferente. Então assim, eu não lembro de ter visto isso em outros jogos, não dessa maneira, né? Dessa maneira específica que eu vi nesse Hellblade, eu não lembro de ter visto em outros jogos que também tem um combate cinematográfico, tipo, sei lá, o Callisto Protocol tem um combate que é semelhante, assim, em termos de ser cinematográfico, né? E, sei lá, dá pra botar aí o The Last of Us 2, talvez, mas é diferente, cara, é bem diferente. Dá até vontade de chamar aquele, sabe, aquele parente que não joga videogame e falar, mano, dá uma olhada aqui na tela e tá ligado que isso aqui é um videogame, cara, né? Olha como é que as coisas evoluíram, né? A gente tá controlando ali quase como se fosse sabe, uma cutscene mesmo, e muito realista, cara, né? Assim, a movimentação do personagem, tudo tal, os gráficos, principalmente nessa hora aí do combate, são muito realistas, eu gostei bastante. Mas não tem só coisas boas pra falar sobre o combate, né? Vou já falar sobre isso, e vamos lá, cara, né? Começar a falar sobre os pontos negativos desse jogo, que eu não achei, né? O que eu achei que prejudicou esse jogo de ser um jogo realmente muito bom, né? Ou até nem botando tanto assim pra cima, porque a minha nota final não é tão boa assim. Mas assim, então bora logo aproveitar pra falar sobre
o combate, já que eu tava falando dele ainda agora, né? E assim, cara, dá pra perceber que muito do esforço, cara, né, na produção desse jogo, cara, foi pro combate, né? Foi pra esse sistema, esse momento aí da batalha e tudo e tal. E realmente ele te pega nas primeiras vezes ali que rola essa batalha, mas a evolução, cara, desse sistema aí é mínimo ou quase zero, realmente. Né, até o final do jogo as coisas são muito parecidas e tem uma hora que tu já tá achando ali realmente um bagulho muito repetitivo, né? E olha que essas batalhas elas são muito pontuais, elas só rolam, né, muito de vez em quando. Às vezes eu pensava que a gente ia chegar num cenário novo, né, e iam ter, sei lá, novos inimigos e aí me apareciam os mesmos inimigos. A variedade dos inimigos é pouquíssima. Uma hora ou outra a gente vê algum ali que vai fazer algum ataque diferente, né, ou que faça a gente reagir de uma maneira diferente. E também assim, não espere boss fights, né, chefões aí e tal, muito bons, cara, nesse jogo. É uma das partes mais decepcionantes do jogo, são as boss fights, pelo menos falando dos inimigos que a gente já tava ali numa expectativa, sabe? Porque eu não vou dar spoiler, mas assim, eu odeio, cara, eu detesto quando a gente vence um chefão sem encostar nele, sabe? Assim, mano, eu já joguei muito jogo na minha vida e assim, quando tem muitos jogos, né, que rola isso, né? Chega a hora do chefão e tu não tem ali uma batalha contra o chefão, porra. Tu tem sabe, um puzzlezinho, um negocinho ali que tu tem que fazer que vai resolver a parada. E isso, cara, eu sempre achei muito, muito ruim, muito decepcionante em todas as vezes. E, cara, nesse jogo é o que mais rola. Assim, na verdade eu não sei se é o que mais rola, porque realmente tem poucas boss fights, né? Mas rola muito, né? Rola nos chefões ali que a gente tava com aquela expectativa de porra, como é que vai ser essa batalha, né? Como é que vai ser, mano? E aí quando chega é da pior forma, entendeu? É realmente decepcionante. Mas assim, tirando também, tem uma boss fight no começo e uma boss fight no final que são muito boas, beleza? Vamos dizer só assim, o do final é realmente muito bom, depois eu vou falar um pouco mais sobre isso. E agora, cara, é o seguinte, quando eu falei que eu vi alguns comentários, alguns memes ali na internet, eu tava falando de um deles que falava uma parada tipo assim, botei meu cachorro apertando ali o direcional pra frente, né, do controle e zerou o Hellblade. E assim, claro que isso é um exagero absurdo, né, é assim uma coisa que não é possível, né, é só uma besteira, uma brincadeira. Mas acontece o seguinte, cara, eu vou falar da minha experiência, né? Logo no começo tem uma sequência que a gente tá ali na beira da praia, e é óbvio que tem uma carga emocional, né? Tem toda a parte artística, se quiser ficar admirando ali a praia, admirando o mar e tudo e tal, tem uma historinha bacana. Mas aí eu comecei a pensar, cara, eu tô andando pra cacete, sabe? Tô andando muito e conforme o jogo vai rolando, isso começa a acontecer ali várias e várias outras vezes, fazendo parecer que faltou um balanço, né? Por isso que eu comecei o vídeo falando que é um jogo desbalanceado, porque parece que faltou o balanço que inclusive o primeiro jogo tinha, né? Faltou o balanço da exploração, do combate, a resolução dos puzzles. Cara, falando em puzzles, cá entre nós, cara, se tu já jogou a parada, o negócio tá bem fraquinho dessa vez, cara. Assim, tem tantos jogos com puzzles incríveis, cara, né? Tu pega, sei lá, Mario, Zelda, pega esses, sabe? Tem uma cambada de jogo. Eu tava jogando um jogo que eu não tinha jogado ainda, que é o Jedi Survival, né? Não sei porque que eu não joguei e comecei a jogar. E, cara, é incrível, sabe? Os puzzles, muitos puzzles e a forma de tu resolver. E assim, eu sinto, cara, que faltou mais criatividade, faltou, sabe, o lance dos símbolos ali, né, que desde o primeiro jogo, não teve o mesmo impacto, cara, não tem nesse jogo o mesmo impacto que teve no primeiro jogo. Teve uma hora que eu já tava de saco cheio ali, quando aparecia um puzzle, eu já tava tipo, mano, pelo amor de Deus, mais um puzzle. E antes que venham falar, cara, sobre, mas é porque os puzzles, eles significam, eu não tô falando do que eles significam, assim, eu sei que existe um significado, mas, cara, precisa ter uma evolução e não teve. O primeiro jogo, ele é melhor nesse quesito, sabe? Ele porque ele entrega uma experiência toda equilibrada, sabe? De puzzles incríveis e tudo e tal. E dessa vez eu até senti assim que tu não tinha que ter ali a mesma habilidade, vamos dizer assim, né? Pra alinhar ali as coisas e tal. Mano, não foi tão bom
quanto o primeiro. Realmente faltou dar uma chacoalhada, uma inovada nesse sistema aí. E assim, eu acho que a gente tem que falar um pouco da história, né? Que a parada aí fica complicada de verdade, porque eu realmente fiquei interessado do começo ao final do jogo. Eu acho que assim, os compassos, né? Os acontecimentos são todos interessantes. A gente entende o que ela quer, onde é que ela quer chegar e tudo e tal. Mas, cara, tem muito porque sim nessa história, sabe? Ela resolve entrar num vilarejo ali que não tinha nada a ver com nada, só porque ela é a heroína da parada, então ela tem que fazer isso, né? Ela tem que resolver o problema do gigante, porque sim, né? Porque ela não resolveria, né? Ela tem que resolver. E assim, eu até tava pensando, cara, um jogo como o Callisto Protocol, né? Que eu falei ainda agora, que foi extremamente criticado na época que ele foi lançado, né? Que é um jogo, assim, extremamente também cinematográfico, né? Ele é bastante linear também. Até a história desse jogo puxa o protagonista, né? Para aquele ambiente ali, para as situações, né? Que vão rolando e assim, aqui ela escolhe tudo que ela quer fazer, onde ela vai entrar, o que ela sabe, o que ela faz, o que ela não faz. A exploração, né, vamos falar um pouco da exploração. A exploração desse jogo é quase zero. Os segredos que ela tem para descobrir são muito broxantes, né? Ali tem dois tipos de segredo ali. E assim, é como se o orçamento que esse jogo teve, né? Que foi maior do que o primeiro, né? Não refletiu, cara, em muitos quesitos desse jogo, sabe? E não é como se eu quisesse, né, como eu vi alguns comentários aí falando, sabe, gente ali rebatendo e tudo e tal, porque tu queria que virasse um God of War, um RPG ali, que tivesse roupinha, que tivesse, né, espadinha pra trocar, sabe, acessórios diferentes, e cara, não é isso que eu queria, sabe, de verdade. Eu acho que eu acho até que esse jogo manteve o espírito do primeiro, o espírito da franquia, só não com a genialidade, a criatividade do primeiro jogo, né? Até aquele lance de que tu não podia morrer, né? Tu não podia morrer várias vezes ali, senão tu tinha que começar tudo de novo, ia dar um permadeath ali. Cara, isso me deixou tenso pra cacete. Quando eu joguei da primeira vez, eu realmente fiquei, caramba, será que isso acontece mesmo? Tanto que eu não morri. E assim, cara, isso não tem aqui, né? E assim, tem até uma explicação na história do porquê não tem, eu acho. Mas assim, não tem nada pra substituir aquilo, sabe? Não tem nada pra substituir aquilo. E também, cadê a porra da espada brilhante lá, a espada azul? Não tem espada azul brilhante também dessa vez. Beleza, mano. Ela tá em outro ambiente, ela tá em outro lugar. Beleza. Eu só quero dizer que esse jogo, ele não consegue ser tão legal, ele não consegue fazer o que o primeiro fez, ele não consegue fazer melhor, né? E eu acho que a intenção de uma continuação é isso, né? É fazer melhor. Porque vai fazer uma continuação pra ser pior, entendeu? Não é uma coisa que não faz sentido, né? Vamos combinar. Pra não falar só coisa ruim, né? Se bem que eu não falei coisa ruim, no começo eu falei bastante coisa boa, mas assim, pra finalizar, cara, o final do jogo é muito bom, tá? A parada fica realmente muito tensa. Tem um personagem que só aparece nos 45 do segundo tempo e ele consegue entregar ali uma atuação, vamos dizer assim, realmente incrível. A mensagem do jogo, né? Assim, o primeiro tem uma mensagem, esse aqui também tem, e também é poderosa, cara. Também é muito legal. Eu gostei de verdade. Eu não acho que esse jogo vale os R$200, né? Já respondendo a minha própria pergunta, né? Se valeria os R$200, e não vale, cara, sabe? Não vale R$200 esse jogo. É um jogo muito pequenininho. É um jogo que era pra ter evoluído e acabou que não evoluiu. Ainda parece um jogo indie, só que, porra, falar assim, parece um jogo indie, diminuir os jogos indie, cara, porque tem muito jogo indie muito foda, inclusive o primeiro Hellblade, entendeu? Que é muito, 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 muito foda. Mas assim, como tá no Game Pass, com certeza vale a pena jogar. E assim, se tiver o próximo, né, precisa elevar aí muita coisa, né? Ou não, de repente a maioria das pessoas gostou muito do jogo e só eu que tô errado nessa porra. Mas assim, pra mim é uma nota 5 de 10, beleza? É a minha opinião. Deixem aí a sua opinião, o que você achou desse jogo. De verdade, eu vou respeitar todas as opiniões, eu acho muito interessantes. E é isso, galera, fiquem na paz, beleza? Curtem aí o canal e falou!